Olá, bem-vindos a esta nossa análise um pouco mais aprofundada. Hoje a gente vai direto ao ponto, né? Corrupção passiva no direito penal brasileiro. Temos aqui uns textos de doutrina, algumas análises jurídicas para tentar entender melhor esse crime que, nossa, aparece tanto por aí. Exato. O objetivo aqui é desvendar o artigo 317 do Código Penal. O que define mesmo esse crime? Quais são as formas dele, né? E o que eu acho crucial, como é que a gente diferencia ele de outras coisas parecidas? Vamos focar na visão da doutrina, usar uns exemplos práticos também. Isso mesmo. A ideia é ir um pouco além da leitura seca da lei, sabe? Vamos explorar os elementos essenciais, as ações, a figura do funcionário, a tal da vantagem indevida, e entender por que essas classificações que a doutrina criou, por que elas são tão importantes na prática, né? Para proteger a administração pública. Então tá, começando pelo básico mesmo. O que configura a corrupção passiva? A gente está falando do funcionário público que age errado por causa da função dele, é isso? É isso. A lei, o tipo penal, descreve três ações, três verbos principais. Solicitar. Ele pede. Isso, o próprio funcionário pede a vantagem. Depois, receber. Quando ele aceita algo que já foi oferecido, geralmente por um particular, né? Uhum. E, por fim, aceitar promessa dessa vantagem. E olha, é fundamental notar isso. Vantagem devida não é só grana, não. Ah, bom ponto. Pode ser qualquer benefício que a lei não permite. Um favor, sabe? Uma promoção que não deveria acontecer. O foco é proteger a moralidade, a imparcialidade na administração. E essa conexão com a função pública. Ela é a chave de tudo, certo? Mesmo que o cara esteja, sei lá, de folga ou antes mesmo de tomar posse. Se for em razão dela, com certeza. Em razão dela é a expressão-chave. Isso amplia bastante o alcance, sim, mesmo fora do exercício formal ou antes de assumir a ligação com o cargo ao que importa. Entendi. E a doutrina ajuda a gente a organizar isso, sabe? Ela distingue, por exemplo, a corrupção própria da imprópria. Própria e imprópria, como assim? A própria é quando a vantagem ou benefício é trocado por um ato funcional que é ilegal. Tipo o guarda que não multa em troca de um dinheiro. Certo, o ato em si já é errado. Exato. Já na imprópria, o ato do funcionário até pode ser legal, um ato de ofício normal, mas ele não deveria cobrar por ele ou condicionar a fazer o ato a receber uma vantagem. Pense em alguém que acelera um processo que deveria seguir o trâmite normal só porque recebeu algo por fora. Entendi. O ato em si seria devido, mas ele vende a facilidade ou a agilidade. Isso, essa distinção é importante, impacta na análise da gravidade, né? E tem outra classificação também quanto ao tempo: antecedente e subsequente. Antes e depois do ato. Basicamente, antecedente é se a negociação toda, solicitação, o recebimento, a promessa acontece antes do ato funcional que o funcionário vai fazer ou deixar de fazer. E a subsequente é quando a recompensa, digamos assim, vem depois de um ato que já foi praticado. Talvez um ato que o funcionário já fez, esperando algo em troca depois. Interessante. Imagino que a antecedente seja mais clara como corrupção. Mas a subsequente pode ser mais difícil de provar que houve um acordo, né? Pode ser mais difícil provar o vínculo, sim. Tá, essas são as formas, digamos, mais clássicas. Mas aí o Código Penal traz uma figura ali no parágrafo 2º, que parece um pouco mais sutil, a tal da corrupção passiva privilegiada. A pena é bem mais leve. O que tem de diferente nela? Ah, essa figura é bem interessante e gera muita discussão. Aqui, o funcionário também infringe um dever funcional. Ele pratica, deixa de praticar ou retarda um ato que devia fazer. Igual na outra. Igual na conduta, sim, mas a motivação é completamente diferente. Ele não está buscando vantagem para ele nem para ninguém. Ele age porque está cedendo a pedido ou influência de outrem. Falta o elemento da venalidade, sabe? Aquela ideia de vender a função pública. Então não tem troca. Não tem dinheiro, não tem favor em troca. Não tem essa troca direta, essa barganha. É mais uma fraqueza, digamos, uma quebra da imparcialidade porque alguém pediu ou porque alguém influente pressionou. Entendi. Seria tipo o agente de trânsito que deixa de multar o carro do prefeito porque o próprio prefeito ligou e pediu, mas sem oferecer nada. Só o pedido mesmo.
Exatamente esse o espírito. Ou sei lá, o servidor que dá uma segurada numa investigação porque um conhecido pediu um favor, sem promessa de nada em troca. Caramba, a motivação vira o ponto central. E imagino que provar essa motivação, se foi só um pedido ou se teve algo mais por trás, deve ser bem complicado na prática. Precisamente. Não tem a busca pelo benefício ilícito, mas sim uma falha em resistir a uma pressão, a um pedido externo. Por isso a pena é bem menor, detenção de 3 meses a 1 ano, ou multa. Mas, como você falou, distinguir isso na prática é um desafio. E isso já me puxa outra dúvida. Como é que a gente não confunde essa forma privilegiada com a prevaricação, que está lá no artigo 319? Porque as duas parecem envolver o funcionário retardando ou deixando de fazer algo que devia, né? Boa pergunta. A diferença crucial está, de novo, na motivação, no motor da ação. Na corrupção passiva privilegiada, a mola mestra é externa. O funcionário cede a um pedido ou influência de terceiro. Certo. Na prevaricação, não. O funcionário retarda, deixa de praticar o ato ou pratica contra a lei para satisfazer um interesse ou um sentimento pessoal. A pessoal dele. Isso. Pode ser por preguiça, por amizade, por vingança, por querer agradar alguém por conta própria, sem que esse alguém tenha pedido ou influenciado diretamente naquele sentido. A origem da motivação é interna, pessoal na prevaricação. Entendi. Na privilegiada, ele cede a alguém. Na prevaricação, ele age por si mesmo por um motivo pessoal. Faz sentido. Exato. E claro, né, só para completar, não confundir nenhuma dessas com a corrupção ativa lá do artigo Que é o 333, crime do outro lado, em né? particular. Isso. É o crime do particular que oferece ou promete a vantagem indevida para o funcionário. São crimes diferentes, autônomos, embora muitas vezes aconteçam juntos. Claro, um oferece e o outro aceita. Mas a passiva pode existir sozinha, se o funcionário só pedir, por exemplo? Perfeito. Se o funcionário solicita e o particular não cede, não oferece, não promete nada, já pode ter a corrupção passiva consumada na modalidade solicitar e não vai ter a ativa. Ok. Para a gente fechar o quadro do artigo 317, e se o funcionário, além de combinar, tudo solicitar, receber o aceito do promessa, ele efetivamente faz o que combinou, pratica o ato ilegal ou deixa de praticar o ato que devia. Aí entra o parágrafo 1º do 317. É uma causa de aumento de pena. A pena base da corrupção passiva, seja própria ou imprópria, é aumentada de 1/3. Aumenta a pena. Aumenta. Veja bem, o crime em si, a corrupção passiva, já estava completo, já estava consumado lá atrás, com a simples solicitação, o recebimento ou aceite da promessa. É o que a gente chama de crime formal. Não precisa do resultado acontecer para ele existir. Uhum. Mas se o funcionário vai lá e efetivamente cumpre o combinado, ou seja, pratica o ato infringindo o dever funcional, a lei entende que isso demonstra uma maior gravidade, uma maior ofensa ao bem que a norma protege. A doutrina chama isso de exaurimento do crime. O crime já existia, mas ele se esgotou, ele produziu todo o mal que podia. E a lei pune isso com mais rigor. Entendi. O crime já estava lá, mas o serviço completo agrava a situação. Exatamente. Bom, fica bem claro que a corrupção passiva é um termo bem mais complexo do que parece à primeira vista, né? Principalmente com essa figura privilegiada, que foge daquela ideia comum de suborno, de troca de valores. Sem dúvida alguma. Compreender essas nuances todas, especialmente a diferença na motivação por trás da conduta, se era vender a função, se era ceder a um pedido, se era agir por interesse pessoal, é vital. São distinções que aparecem o tempo todo em casos concretos e que definem completamente o enquadramento legal, a pena, tudo. Pois é. E isso deixa a gente pensando, né? Num ambiente como a administração pública, onde relações pessoais, hierarquia, influências, tudo isso existe e é comum. Qual será o limite exato? Onde termina sei lá, a camaradagem, o respeito à hierarquia, a simples subserviência, talvez, e onde começa a conduta criminosa de ceder a pedido ou influência. É uma linha tênue. Definir essa fronteira na prática, caso a caso, parece ser um dos grandes desafios na aplicação desse artigo 317, especialmente do parágrafo 2º. Fica aí a reflexão para o nosso ouvinte.